Quando os mortos não descansam, eles voltam para cobrar. E em Santa Maria a cobrança veio rápido. Ela fazia tudo com brilho no olho e força nas mãos. Em Santa Maria, quando algo precisava ser resolvido. Era para ela que chamavam... Ela estava sempre lá, sorrindo com as amigas, pintando algo, carregando ferramentas, ajudando os vizinhos. Foi então que uma empresa apareceu, prometendo trazer emprego e modernidade. Só esqueceram de avisar que para isso iriam remover o cemitério mais antigo de Santa Maria, o único lugar onde ninguém deveria tocar. Eles arrancaram tumbas, quebraram cruzes, jogaram restos mortais como se fossem entulho, sem ritual, sem respeito, sem pedir permissão aos vivos, e muito menos aos mortos. Naquela noite, quando o último caminhão deixou o cemitério, algo atravessou o véu. Em muitas tradições bantu e iorubá, os egum, os espíritos dos mortos, vagam quando são injustiçados. Os que não receberam ritos corretos, os que foram arrancados de seu repouso, se tornam entidades errantes. Alguns retornam queimados, envoltos em fumaça, outros sem rosto, consumindo o que resta dos vivos. E entre eles havia algo pior: bokors, feiticeiros mortos, manipuladores de sombras, capazes de comandar cadáveres sem vontade, criaturas que caminham mesmo sem alma, e agora todos eles estavam soltos em Santa Maria. Na segunda noite, Santa Maria virou um campo de lamento. Portas se abriram sozinhas. Pessoas começaram a desaparecer. Outras foram encontradas com o peito afundado, como se algo tivesse sugado o ar delas. Casas inteiras tomadas por cinzas, mas sem fogo. Figuras sem rosto, paradas no meio da estrada. Crianças chorando, apontando para a janela. E enquanto a cidade implorava por ajuda, a empresa fugiu, deixaram o caos para trás. Deixaram os mortos caminhando em lugar dos vivos. Yansan nunca acreditou em lendas, até aquela noite. Viu uma sombra se erguer na porta da própria casa, fina demais para ser humana. Um obaífo, uma bruxa que abandona o corpo para devorar a energia. E ela entendeu que ninguém viria salvar Santa Maria. Então amarrou a faixa vermelha no braço, respirou fundo e enfrentou o U que saiu do cemitério profanado. Os bokors cercaram Yansan na antiga estrada. Eram muitos, silenciosos, como corpos puxados de pesadelos antigos. Um deles com o tórax vazio, outro sem olhos, outro queimado. Ela se defendeu como podia, usou sal, usou fogo, usou coragem. Mas o que realmente afastou as criaturas foi a força ancestral que corria nela, a memória dos que vieram antes, o respeito que sempre teve pelos mortos. Quando o primeiro caiu, os outros gritaram como se todos compartilhassem a mesma dor. Aquilo foi uma batalha longa, selvagem, essência humana na luta contra as trevas. Vida contra o que sobrou dela, e Yansan venceu. Mas Santa Maria não saiu a mesma. Muitas vidas se perderam. Histórias inteiras foram arrancadas, e o cemitério agora estava vazio, reconstruído apenas com respeito, não com ambição. Mas graças a ela, os eguns encontraram descanso. Os bokors foram expulsos, e a cidade aprendeu que progresso nenhum vale arrancar os mortos de sua morada. E você, já ouviu falar de cemitério sendo removido na sua cidade? Acredita que isso desperta espíritos vingativos, ou que é só parte do progresso? No lugar da Yansan, o que você faria? Se essa história te arrepiou, curte o vídeo, comenta, compartilha e segue a gente. E manda para os amigos também, porque nunca se sabe quem anda mexendo onde não deve.